que vai ter entrevista com o Mister Leonardo Jardim, para a gente registrar aqui a entrevista com o treinador do Cruzeiro. Aqui, vamos lá. Mister, boa noite. Sobre o jogo, a sua análise em relação à partida, desse empate. E queria te perguntar, por que apenas 2 mudanças, né? Para essa partida? Você gosta da intensidade da luta? O adversário fez essas mudanças e foi para cima do Cruzeiro. Queria que você analisasse isso. Obrigado, boa noite. Tá, boa noite. Em primeiro lugar, vocês sabem as nossas limitações para este jogo. Tivemos 6 jogadores que normalmente jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também, e tivemos que arranjar a equipa da melhor forma, ok? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que da ordem estratégica, foi ver até como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado um lateral esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo e um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não é? Então, se eu faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais. Ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais. E tivemos que gerir até aguentar até o fim. Quando chegou a 5 minutos do fim, já não tínhamos nada para fazer. Eles foram aguentando, no sofrimento, na dor. E foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor. Tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos. Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65. Depois entrou o Henrique ali mais no corredor para ajudar. E depois o Wanderson num pedacinho pela coisa, e esperamos pelos outros, ainda bem que não aconteceu como o lateral esquerdo já em dificuldades, o Jonathan já em dificuldades, o Lucas com algum problema de dores de barriga, que ele saiu rápido, que ele estava com algumas dores. Eu acho que acabamos por gerir da melhor forma, porque se eu tivesse que meter o Gamarra a lateral esquerdo, se eu tivesse que meter alguém a lateral direito, um jogador qualquer a lateral direito, talvez o Mourinho a lateral direito, e se eu tivesse de fazer essas trocas, e se a gente perdesse o jogo, toda a gente estava a dizer, porra, você não tinha soluções, não fazia. Mas no futebol é sempre assim, quando não fazemos, tínhamos que fazer, quando fazemos, não devíamos fazer, e por isso a malta aguentou-se, e eu acho que foi positivo. Ô Jardim, um começo de jogo muito intenso, né, que é uma característica dessa equipe, e depois o ritmo vai caindo pelo adversário, ou essa questão física também, mesmo com esse tempo todo de recuperação de um jogo para o outro, tem afetado essa intensidade que você tem emplacado aqui no Cruzeiro? A intensidade caiu na segunda parte pelo fator que já lhe disse. Existe 5 ou 6 jogadores na equipa que entraram de início que não têm rodagem para jogar em 90 minutos, porque isto acontece no Cruzeiro, como acontece no Barcelona, como acontece nos jogadores que não jogam menos. Ninguém esperava que o Wallace fizesse 90 minutos, ninguém esperava que o Henrique conseguisse fazer. Para os 2 laterais fizeram ainda bem, mas eles foram-se aguentando ali, que a gente também não tinha muitas trocas no banco para fazer nessa posição. E como lhe disse, a gente geriu aquilo que a gente sabia que ia acontecer. Uma coisa é as pessoas que estão fora e que não têm o conhecimento da causa. Outra coisa é somos nós que somos profissionais e estamos ali dentro e gerimos da melhor forma, e eu acho que conseguimos gerir sem lesionar os jogadores e mantendo um equilíbrio até ao fim. Mister, sobre o lance do pênalti no primeiro tempo, a bola bate no José Aldo, da equipe do Mirassol. E, mais uma vez, né, aconteceu um lance desse. Qual que é a avaliação? Não sei se deu tempo ainda para analisar o lance no vestiário. O que dá para falar dessa situação?
A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isto não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isso é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão estas pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Que isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, tudo a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta ele dá-lhe uma manchete isso já não é casual, mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais nada. Jardim, sobre essa questão na lateral direita, você vai ter o Fagner ou o William já para o jogo contra o Inter? Como que você trabalha essa questão ou vem mais improvisação? Não sei ainda, vamos esperar que o tempo corra e vamos ver. Infelizmente temos 2 jogadores para a lateral direita que têm-se um substituído o outro e já é o segundo jogo, depois do jogo do Bragantino, que temos os 2 lesionados ao mesmo tempo. Vamos ver qual será a solução. O Mister, sobre essa semana, né, que vai ter, depois do jogo do Internacional, já tem um clássico, né, de Copa do Brasil. Como concentrar as atenções em Brasileiro e também numa partida que a gente sabe o tanto que ela mexe, né, para o Cruzeiro buscar esses resultados positivos, que é o grande objetivo? O Cruzeiro tem um jogo agora contra o Nacional, que é um jogo que a gente, na nossa casa, depois do jogo com o Santos, a gente tem que procurar os 3 pontos e temos que estar no máximo da nossa força. A partir daí, depois temos 3 dias para preparar a Copa do Brasil, mas com certeza, e vocês conhecem, não estamos em condições de abdicar do campeonato. Com certeza, se estivéssemos em 12º lugar, 13º lugar, até podíamos ter essa perspectiva. Mas com a nossa posição e com aquilo que são os nossos objetivos mais importantes para a época, que é um espaço na Libertadores, não podemos abdicar, temos que ir aos 2 jogos na nossa máxima força. Jardim, o Cruzeiro tem 4 atletas na lista da CBF, né, na pré-convocação, no início da semana tem a lista definitiva. Claro que é um reconhecimento ao trabalho de todos, né? Fica ali no meio termo, até pensando no segundo jogo da Copa do Brasil. Como que você pensa administrar isso? Ou não está no seu controle, né? Não, em primeiro lugar, fico satisfeito que estes atletas do Cruzeiro tenham visto o seu trabalho valorizado pelo selecionador. Todos eles têm feito uma excelente época e fico contente quando temos jogadores na seleção e mais na seleção brasileira, que é a seleção do país que trabalhamos. Fico com enorme satisfação. Eu brincava com o Kaique e é a primeira vez um menino que no início da época nem era a opção para jogar titular e hoje em dia está na seleção brasileira. Ficamos extremamente satisfeitos, como o Caio, que era um jogador desvalorizado no início da época e hoje em dia está na seleção brasileira. Eu acho que temos que estar todos satisfeitos por a trajetória destes 4. Obrigado, gente.